E aí, prontas para falar um pouquinho mais sobre valor? A gente já aprendeu como dar valor ao seu tempo e a valor ao que você compra, né? Ganhando mais eficiência nos seus treinos, ganhando mais eficiência nas suas metas. E isso tudo são formas da gente ganhar tempo, ganhar dinheiro. Mas uma coisa muito importante também é valorizar mais o dinheiro que você ganha. Como? Entendendo os seus gastos e fazendo eles de uma forma mais consciente. A gente já falou que os nossos gastos, eles podem ser fixos ou variáveis. Ou seja, fixo é tudo aquilo que se repete, o valor se repete todos os meses, certo? Ou ele pode ser variável. E aí, dentro do que é fixo ou variável, eu posso ter algo que é muito necessário ou nada necessário. E todos eles eu tenho que me perguntar, tá, será que isso aqui realmente é muito necessário? Muito mesmo? Ou ele é só necessário? Do que é muito necessário, o que eu consigo reduzir? Tudo. Tudo. Desses aqui que são só necessários, será que ele realmente ele é necessário? Ou eu consigo pensar em outras formas mais criativas de fazer isso aqui com menos? Isso é dar valor para o seu dinheiro que você ganha, valor para o que você gasta. Então, dentro do que é muito necessário, o que é muito necessário? Vamos lá, onde a gente vai morar, né? Então, no caso, por exemplo, quem mora uma casa própria ou alugada, tem um financiamento. Então, o aluguel da sua casa ou só a prestação do financiamento, ele é algo muito necessário. Mas, vamos falar a verdade, eu posso pesquisar. Será que eu consigo um mesmo lugar, muito parecido, com um preço menor? Ou será que eu consigo renegociar a minha prestação do meu financiamento? E eu vou te dizer uma coisa, essa é a melhor hora para você tentar negociar as taxas do seu financiamento, sabe por quê? Porque a taxa Selic, que é a taxa mãe dos juros da economia, ela tá numa queda fenomenal. E a taxa Selic é quem dita as regras do mercado, digamos assim. Eu vou explicar ela um pouquinho mais para frente. Mas com a taxa Selic lá embaixo, automaticamente os juros dos financiamentos e dos empréstimos deveriam ficar mais baratos. Mas isso não acontece, porque o banco não quer perder dinheiro. Mas você pode negociar, você pode ir lá e falar, olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, e você vai chorando, e você vai pedindo, vai no proprietário do seu imóvel alugado e chora, e pede por favor, e liga de novo, e aí digamos que você consiga economizar R$200. R$200 no mês economizados, numa prestação do apartamento, coisa, isso aqui equivale a R$2.400 ao ano. Tudo que você economizar, você tem que pensar o quanto que eu ganharia, o quanto que eu vou ganhar economizando isso em um ano. Vou ganhar R$2.400 ao ano. Nossa senhora, beleza, eu consegui uma economia de R$200 na prestação do apartamento. E a minha internet? Será que eu consigo reduzir? Eu tô aí gastando R$120 de internet. E eu tenho várias outras opções. Se tem uma coisa que a gente mais recebe hoje em dia é promoção de internet e coisa. E eu consegui achar uma internet a R$80. Eu vou economizar R$40 por mês. Opa, R$40 por mês, que delícia! Eu tô economizando R$480 ao ano? Isso aqui é tudo aquilo que é, tipo assim, muito necessário. Hoje, por exemplo, eu não consigo trabalhar sem internet. Eu preciso para dar aula, eu preciso para responder cliente, eu preciso para chegar o conteúdo em vocês. Então, internet é muito necessário. Mas será que eu consigo reduzir o valor dessa internet? E eu posso fazer isso todos os meses. E algo que é necessário. Então, digamos, para mim, fazer as mãos era necessário, era uma coisa que era necessária. E aí eu descobri que nessa pandemia, talvez ela não seja tão necessária de eu ir no salão de beleza, porque eu tive que aprender a fazer a unha em casa, foi o único jeito de ficar com a unha bonita.
Eu demoro um pouquinho mais, mas é um horário relax, que eu vou lá, faço umas coisinhas, ouço uma música. E eu estou até fazendo a mão direito, tá ficando bonitinho esse negócio? Ou seja, eu já parei para pensar que eu vou economizar, eu tô economizando de fazer a unha em casa, eu tô economizando R$ 80 por mês, que era mais ou menos a média que eu gastava. Às vezes eu gastava mais, às vezes eu gastava menos, enfim, eu gastava quase R$ 80 por mês só para fazer a mão. Ou seja, eu vou economizar em um ano R$ 960. Bruna do céu, com isso daqui eu já compro meu celular à vista em um ano. É exatamente isso que eu quero que você pense. E aí você vai fazendo isso para todos os seus gastos, e você vai dando valor para aquilo que você tem que você acha que é realmente necessário, muito necessário. E o que é nada necessário, velho, o que é nada, que você colocou que é nada necessário, meu filho, corta. Corta, tira e vai pra vida, vai pensar quanto que você tá economizando em um ano e você vai ver que coisa linda. E beleza, eu fiz isso para minha vida financeira e para minha vida física. O que é muito necessário? A gente já aprendeu que o que é muito necessário é treino de força, certo? Não tem jeito, é treino de força. Força, músculo, é aquilo que vai te ajudar a pegar uma caixa pesada no supermercado. É o que vai evitar que você caia durante a velhice. É músculo que faz você queimar a gordura, mesmo quando você está descansando. Então, o que é muito necessário? É treino de força. Mas como que esse treino de força pode ser? Ele pode ser com um custo efetivo total de 100 para cá ou para cá? Ah, para cá, eu posso economizar aqui, né? Fazendo um treino mais eficiente, um treino com mais resultado, um treino com mais percepção subjetiva de esforço, certo? O que é necessário? Ah, cardio é necessário? Eu acho que o cardio é necessário. Ele tem vários benefícios a longo prazo. Ele é necessário para ganho de força? Não tanto, mas ele é necessário porque a gente precisa ter uma boa condição cardiorrespiratória. Mas o quanto que esse cardio ele precisa ser? Então, a gente vai usando esse raciocínio para tomar as decisões dos nossos treinos também, certo? E aí, hoje eu quero falar então com vocês sobre como dividir, como separar melhor o seu dinheiro. E aí, uma das fórmulas que eu aprendi e que eu uso já há alguns anos e que talvez vocês possam achar interessantes para você, mas existem outras formas aí, vocês vão encontrar educadores financeiros falando de várias outras opções, tá? Mas como que eu posso tentar, então, separar melhor o meu dinheiro? A primeira coisa que você tem que entender é que primeiro eu invisto e depois eu gasto. Então, essa fórmula do 70-30. Eu troquei o númerozinho aqui, a ordem, que é só para botar mais ênfase no 30, tá? Então, o nome dessa fórmula que eu vou apresentar para vocês, do 70-30, a primeira coisa que eu vou fazer do que eu ganho, a sua meta de vida tem que ser pelo menos essa. Juntar 30%, esse meu porquinho tá ficando cada dia mais lindo, hein? Eu tenho que juntar 30% do que eu ganho para investir. Desses 30%, uma das recomendações é que 10% seja destinado à sua aposentadoria e os outros 20% são para os seus sonhos, para investimentos de curto, médio, longo prazo, e que daí você vai aprendendo a diversificar a sua carteira de investimento, com renda fixa, renda variável, com fundo imobiliário, enfim, tá dentro desses 20%. Aqui a aposentadoria também pode ser, mas aí a gente tem que pensar que é um dinheiro para bem longo prazo, muito longo prazo, e que você não vai precisar desse dinheiro nem nos próximos 30 anos, tá? Esses aqui são para os sonhos, 20%. Beleza. Então, 30% é para investir. É a primeira coisa que você tem que fazer quando você recebe seu salário. Primeira coisa. Ai, Bruna, mas eu ainda tô gastando mais do que isso, não tá sobrando nem 30%. Põe o tanto que tá sobrando e essa tem que ser a sua meta, tem que ser chegar nos 30%, tá? E a gente vai falando um pouquinho mais sobre questão de dívidas. Desses 30%, e aí dos 70%, como é que eu vou dividir esses 70%? 55%... Ó, minha mãozinha. Esse negócio de desenhar ao vivo e a cores tá ficando engraçado.
55% vai ser para aquilo que é para você sobreviver. Dentro aqui do sobreviver, você tem então o que é muito necessário, o que é necessário tá aqui dentro dessa sobrevivência. E você já fez os pesos, já decidiu o que é mais importante e o que não é. A casa vai ser sempre mais importante. E aí, então, a sua sobrevivência ela tem que caber aqui dentro desses 55%, tá? Então, aqui a gente tem o muito necessário e o necessário. Eu tenho 5% que é para eu diminuir, focado em eu diminuir meu custo 100. Lembra do custo 100? Como que eu diminuo meu custo 100? Como que eu diminuo o tempo que eu demoro para ganhar R$100? Estudando, se aprimorando, fazendo curso, investindo na sua educação, investindo na sua diferenciação como profissional. É assim. Então, 5% é para você estudar. Tem que ser destinado para isso. E aí a gente então tem 30, tem 55, aqui tem 60, 60 com 30 deu 90 e os outros 10%. Bruno, o que eu faço com os outros 10%? Bom, os outros 10%, aí é que tá a coisa linda. Os outros 10% é seu, para você fazer o que você quiser. Sabe esse aqui, nada necessário? É isso, é aqui. Você tem 10% para você fazer o que você quiser. Como você vai gastar esse dinheiro? É problema seu. Se você quer gastar com manicure, beleza, gasta com manicure, seja feliz e nem se preocupe com o que os outros estão pensando sobre isso, certo? Ok, então, que coisa linda. E aí, quando eu entendo isso, eu vou então separando os meus gastos que são de sobrevivência. E eu posso fazer metas de gastos. Então, dentro desses 55% do que é muito necessário e nada necessário, eu gosto de estabelecer metas de gastos para lazer, para restaurante, para supermercado. Então, eu vou olhando eu tenho o meu planejamento financeiro. Eu já vi mais ou menos quanto que eu gasto, quanto que eu preciso para sobreviver de comida, né? E aí eu vou estabelecer metas. A cada mês, eu gosto de estabelecer metas mensais de gastos para aquelas categorias que a gente falou: lazer, habitação, alimentação, restaurante, presentes. Então, eu tenho lá separadinho que eu posso gastar no máximo R$200 por mês de presentes. Se eu passar disso, eu vou ter que tirar de algum outro lugar. Essa é a lógica, tá? Para quem é muito descontrolado e tem muita dificuldade ainda de controlar o dinheiro, eu ainda indico que você, além de fazer a divisão de metas de gastos mensais, você faça uma meta de gastos diária. Certo? E aí você vai estabelecer que, então, por dia você tem X reais para gastar. Mas cuidado, esse X reais não é em cima do seu salário total. Ele tem que ser em cima do que você tem ali para sobreviver no seu mês. Combinado? Porque senão você vai falar assim, não, eu tenho tanto e acaba gastando mais do que isso. Eu vou, então, acompanhar, a regrinha é acompanhar as suas finanças todos os dias. Principalmente quem está aí com dificuldade de equilibrar as finanças, acompanha isso todos os dias. E aqui eu falo a mesma coisa para a sua alimentação. Não tem jeito da gente ter resultados de ganho de força comendo mal. Não tem como, tá? Isso é impossível. Mas eu tenho como controlar. Lembra que eu mostrei lá para vocês o aplicativo? Eu tenho como controlar o que eu tô comendo. Eu tenho como estabelecer metas de consumo de carboidrato, gordura e proteína por dia. E eu vou acompanhando. E no dia que eu preciso comer um docinho, que às vezes eu tô naquela TPM e tal, eu coloco ela dentro da minha meta de gasto, de consumo. E eu vou ter os meus resultados muito mais controlados. Eu não vou ter aquela sensação de, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô jogando fora o que eu fiz só porque eu comi um chocolate. Não. Se ele tá dentro das suas metas de gasto, de consumo, tá tudo certo, tá tudo lindo. Deixa, come o docinho de vez em quando, tá? Mas aí então, Bruna, eu já tô endividada, eu já tô com um problema no cartão de crédito, eu já tô com sobrepeso, o que eu faço? O que você faz? Você corta o mal pela raiz. E aí você vai ter que abrir mão
de algumas coisas. Se você está endividado, uma coisa importante é entender a diferença entre endividado e inadimplente. Endividada é aquela pessoa que tem dívidas, por exemplo, no cartão de crédito, mas ela está conseguindo pagar. Todas nós que temos parcelas no cartão de crédito, nós estamos endividadas, porque a gente faz um empréstimo com o cartão de crédito, que é um empréstimo fácil, rápido, mas é uma dívida. Se você não pagar, eles vão cobrar você, tá? Então, qualquer parcela no seu cartão de crédito é uma forma de dívida. Mas você está pagando todos os meses, mas esse endividamento você está conseguindo pagar, então beleza, você está endividado. Quando você vira inadimplente, quer dizer então que você daí já está com o nome sujo, que você não está conseguindo pagar a sua dívida, e aí o negócio é pior ainda. É tipo assim, endividada é quase igual sobrepeso, e a inadimplente já é ali como é que fala? A obesidade mórbida. Então, a gente precisa cortar o mal pela raiz. A gente precisa entender que vai ser muito difícil você investir. E aí aqui, então, esses sonhos dos 30%, por exemplo, ou o que você tiver, ele tem que ser todo dedicado ao seu sonho. Para quem está endividado, o seu sonho tem que ser acabar com o endividamento. E depois que você conseguir zerar isso, que você conseguir chegar nessa meta, você vai começar, então, a investir nos seus sonhos de curto, médio e longo prazo. Você precisa cortar aquelas batatas fritas, aquela pizza de todo dia do final de semana. Não tem porque todo dia, todo final de semana, ter uma pizza, né? Eu acho que uma coisa saudável é você equilibrar, achar o meio termo, tudo mais. Então, você tem que cortar. Você vai cortar todos os nada necessário. O que é necessário, você vai enxugar. O que é muito necessário, você vai enxugar. E todos os seus esforços vão ser voltados, todos os seus sonhos vão ser voltados para acabar com isso daqui. E a outra coisa importante, que a gente já falou, é então fazer renda extra. Ou fazer treinos fortes. Como que eu calculo o quanto que eu preciso fazer de renda extra? Digamos então que eu já estou endividada, esse meu endividamento ele já consome mais do que 70% da minha renda, né? E aí tudo que eu ganho é só para pagar o que eu já gasto. Então eu preciso achar formas de ganhar mais dinheiro, né? A gente já fez a matriz lá do esforço versus impacto, e aí eu preciso ganhar mais dinheiro. Então, digamos então que eu tenho uma renda aí de R$3.000. E esses R$3.000, eles já equivalem a tudo que eu gasto. Tudo que eu ganho, eu gasto, tá? E aí, então, eu preciso transformar esses R$3.000 nos meus 70%, para que sobre 30%, tá? Eu preciso que esses R$3.000, em vez de equivaler a 100% do que eu gasto, ele equivale só a 30%. Então, quanto que eu vou precisar para fazer... Quanto que vai precisar ser minha nova renda? Ela vai precisar ser R$4.285,71. Ou seja, eu começar a trabalhar para ganhar R$1.285,71 a mais por mês. Eu já tô com sobrepeso, eu já tô chegando na obesidade. O que eu preciso fazer? Eu preciso intensificar os meus treinos, eu preciso aumentar a frequência de treinos fortes com um PSE alto e eu preciso cortar todas as comidas desnecessárias. Tudo aquilo que não vai me trazer resultados a longo prazo. Entenderam? Então, a nossa meta agora, esse aqui, é o nosso desafio 3. O nosso desafio 3 é conseguir economizar, valorizar o dinheiro que a gente ganha, achar formas de economizar. E tudo aquilo que você economizar, conseguiu economizar R$40 na conta de telefone, vai pro porquinho turbinado. Conseguiu economizar, não tá fazendo mais aquela manicure que você fazia, vai pro porquinho turbinado. Você vai dar uma limpa, fazer uma limpa nos seus gastos agora. Você vai fazer uma detox, né? O povo adora um suco detox. Então, você vai fazer uma detox agora nos seus gastos. E a tarefa dessa semana, o desafio até o final do projeto é limpar todas as suas gorduras desnecessárias e controlar essas comidinhas que não precisam. Como? No aplicativo.
entra lá e vai controlando o que você está comendo, continua mantendo o seu custo efetivo total de treinos sempre com uma frequência boa, 3 vezes na semana, enfim, já está valendo o esforço, certo? Então agora eu quero ver quem aí tá pronta para cortar tudo aquilo que realmente é desnecessário e começar a planejar os seus sonhos a longo prazo. E é isso. Um beijo!